trabalho. Lá, o CPC teve muita preocupação em relação a isso. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, a urgência cautelar e antecipada, e a antecipada preparatória e incidental, de antecipada preparatória com estabilização. Temaço. Dos temas mais bonitos é este, e mais complicados do novo CPC é tutela antecipada e estabilização, que lá está prevista no 303 e no 304. Por que não se aplica no processo do trabalho a tutela antecipada preparatória no novo CPC e a possibilidade de estabilização da tutela antecipada? Por que eu falei isso? Porque eu falei de coisa julgada. E o CPC, ele, em relação à tutela antecipada preparatória estabilizada, ele não menciona que faz coisa julgada. Ele menciona que ocorre uma estabilização. E a gente está trocando 200 mil páginas de livros aí, de ideias, até a entrada em vigor do novo código, para discutir o que é estabilização. Se estabilização é coisa julgada, parece-me que não, porque a redação é em sentido contrário, mas ele diz que ninguém discute mais, tem que haver uma nova demanda para rediscutir a tutela estabilizada. Então, será que nós não estamos falando de um novo sistema de estabilização, semelhante à coisa julgada, mas com outro nome? Belíssimo tema, que eu convido todos os colegas aqui a fazerem essa reflexão. Como é que eu poderia aplicar esse sistema, que é um sistema para o bem? A implementação de técnica de efetividade imediata das decisões judiciais. Como é que nós poderíamos importar esse tema para o processo do trabalho? Então fica a sugestão. Tutela provisória e processo do trabalho. Um grande tema que ainda está em aberto. Poucos enunciados do fórum tratam deste assunto ao processo do trabalho. E aí o tema está em aberto para a gente refletir. Por que eu falei isso? Por causa da coisa julgada progressiva. O Código expressamente diz que não há coisa julgada progressiva numa hipótese dessa, e cabe a gente refletir se não há coisa julgada, o que é a estabilização? É mais uma técnica. Eu lembrei até do professor Cabral, lá do Rio de Janeiro, que tem um tema sobre preclusões e coisa julgada, bastante interessante. É mais uma técnica de estabilização do sistema. Então, fechando essa parte, prazo 15 dias mais 15, o código mudou para pagamento e para impugnação. Lá a impugnação vai permanecer para qualquer tipo de execução. Bom, vamos falar mais rápido agora. Quanto tempo eu tenho, Sérgio? O senhor tem o tempo que o senhor julgar necessário, evidentemente, tá? Mas o senhor tem meia hora ainda pelo tempo formal. Formal, né? Não, mas olha, já me cortou 15 minutos aí. Mas lembra que o meu prazo é dobro, então 30. Aliás, dobro dias úteis. Olha, tem isso também, dias úteis, né? Como é que a gente vai implementar os dias úteis no processo do trabalho ou não? Em razão da previsão expressa em sentido contrário. Dias úteis ou não na execução trabalhista, no processo do trabalho. Enfim, mas não é esse o meu tema. Vamos voltar. Quinto tema, quinta parte. Alguns aspectos ligados à penhora. O artigo da empenhorabilidade do CPC vai ser o 833. Eu grifei o parágrafo 2º para dar uma boa notícia para vocês. Crédito alimentar para sujeito à penhora não tem mais restrição quanto à origem do crédito alimentar. Qualquer origem do crédito alimentar. Ora, se é qualquer origem do crédito alimentar, abriu o crédito trabalhista. Incluiu o crédito trabalhista. Então, observe, quando ele colocar no inciso 4 e no inciso 10, impossibilidade de penhora de vencimentos, impossibilidade de penhora de caderneta de poupança, e que o sistema permite, hoje permite, né, crédito alimentar, há uma discussão, e nós sabemos disso, jurisprudencial, para todos os lados, para todos os gostos. E aí o CPC vem trazer expressamente que essa obrigação alimentícia pode ser, por exemplo, de responsabilidade civil. E pode ser, por exemplo, de responsabilidade decorrente de contrato de trabalho. Ótimo dispositivo para nós aplicarmos na nossa execução trabalhista, envolvendo a alegação comum de impenhorabilidade de salário. Quer dizer, eu vou ter uma previsão legal, acabou a discussão da origem do crédito e da restrição do crédito alimentar só em relação ao direito de família. Vai acabar expressamente essa disposição. Eu coloquei apenas essa notícia aqui para vocês na quinta parte, que é uma notícia bem interessante sobre a impenhorabilidade de bens, e vamos importar, ou não, ao processo de trabalho. Acredito que aqui essa redação está deixando a porta aberta para o nosso crédito trabalhista. Bom, uma outra boa notícia. Essa também é só rápido, depois eu vou para uma parte interessante, que eu acho que é a mais
digamos assim, mais complexa da mudança do CPC. Uma notícia apenas para vocês do novo código que vai atuar, também vai alterar a nossa prática, é a extinção dos embargos de segunda fase. Quer dizer, embargo à arrematação, embargos à adjudicação. Não, se você quiser discutir vícios em segunda fase, o instrumento é por ação própria, observem parágrafo 4º. Eu sei que, no fundo, ele vai ajuizar uma ação prejudicial à execução e vai pedir tutela provisória. Mas, tecnicamente falando, já cria uma rapidez teórica maior à fase final da execução, retirando os embargos à arrematação e os embargos à adjudicação, dizendo o que você quer, então entre com ação própria e provavelmente requeira tutela provisória. Observe que eu estou falando sempre de tutela provisória agora, que é a adaptação da tutela cautelar e a tutela antecipada no novo sistema. Ambas vão fazer parte, repito, do gênero tutela antecipada, tutela provisória, módulo tutela de urgência. Então, urgência cautelar, urgência antecipada. Antes que me perguntem, eu já estou dizendo, vai continuar a ação cautelar. Ela vai ganhar uma nova roupagem dentro do que nós chamamos, eu até tive a oportunidade de escrever isso, fungibilidade máxima, permitindo que a cautelar se transforme numa ação de conhecimento e uma ação de conhecimento tenha uma medida cautelar lá dentro. Eu já ouvi alegações de que vai acabar a ação cautelar. Tecnicamente falando, lá no CPC tradicional, ela não será mais utilizada. Antes de mais nada, a própria medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso, lá no CPC não mais vai existir, que lá vai ser substituída por um incidente de pedido de efeito suspensivo. Será que nós vamos ter isso aqui no processo do trabalho ou não? Vamos também ter um novo momento para reflexão, acho que é também um outro tema interessante, é recursos do novo CPC e processo do trabalho. Eu acho que é bem interessante para a gente perceber o que se aplica do processo civil das mudanças recursais para o âmbito do processo do trabalho. Então, sexta parte, extinção dos embargos de segunda fase, que é bem interessante porque implementa, teoricamente, uma maior rapidez ao processo do trabalho. E o último, tem o oitavo ainda, se me deixarem, se eu tiver tempo eu falo, mas esse aqui é o principal. Se fossem me perguntar, Henrique, qual é a maior polêmica e maior complexidade sobre o sistema de execução? Eu vou dizer, olha, se me perguntassem isso, eu iria dizer o seguinte. A maior complexidade do sistema de execução tradicional, que a gente vai discutir aqui no processo de trabalho, é a execução parcial. E é a discussão de uma ação rescisória de vários momentos de decisão judicial. E aí eu coloquei aqui ação rescisória e duas situações especiais, que vão refletir, lógico, no nosso sistema executivo. A primeira é muito preocupante. Eu, até agora, estou abismado com o parágrafo 8º do 535, que é a velha alegação de inexigibilidade do título quando a sentença é fundada em lei ou ato normativo que é declarado inconstitucional pelo Supremo. Quer dizer, ele vai alegar lá na impugnação e vai se discutir aqui nos embargos do devedor essa possibilidade. Execução tradicional, 535, parágrafo 8º. E execução contra a fazenda... Não, 535, parágrafo 8º é o da fazenda, e 525 é a execução geral. Se preparem com problemas, depois a gente pode até colocar os artigos. Porque ele diz assim, o CPC. É considerado inexigível o título fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo em controle difuso ou concentrado. Difuso ou concentrado. Até aí tudo bem, porque a jurisprudência, a doutrina já enfrenta esse tema há muito tempo. Dizendo que, em razão da objetivação do recurso extraordinário, as decisões do Supremo em controle difuso de constitucionalidade terão eficácia erga omnes, todos teremos obrigação de atender. Até aí, tudo bem. Aí ele vem lá em seguida dizendo o seguinte: o Supremo pode, no controle difuso, ao declarar a inconstitucionalidade, uma norma modular. Até aí, não tem novidade nenhuma, como ele faz hoje. Ele modula em razão da aplicabilidade erga omnes do controle difuso, em razão do novo papel das decisões do Supremo. Mas aí o parágrafo seguinte nos preocupa, que ele diz assim: se houver trânsito em julgado da sentença, se ela estiver em fase de cumprimento de sentença ou aqui na execução trabalhista, e for declarada inconstitucionalidade na norma, o prazo da rescisória vai contar de onde? Da decisão do Supremo. Pelo amor, não, aí realmente é brincadeira.
Não existe segurança jurídica no novo CPC. Vamos nos preocupar, para mim, com esse dispositivo. Imaginem uma implementação aqui na nossa execução que funciona. Execução funcionando, ato executivo praticado, ultrapassou os 2 anos do prazo da rescisória, o cidadão não entrou com rescisória, nós estamos implementando, a gente sabe que o nosso papel é de extrema importância, porque executar grande litigante do país tem muito mais complexidade do que o pequeno litigante desse país, nós sabemos disso. Então nós estamos no sacrifício de uma execução para tentar localizar os bens, mesmo localizando bens, tem os argumentos de empenhorabilidade, dos embargos do devedor. Estamos lá, 5 anos depois do advento do novo CPC, 6 anos depois, ontem eu estava falando sobre isso, eu disse 20 anos depois, o Supremo declara a inconstitucionalidade da norma. Claro, pessoal, nós estamos falando de grande litigante. Vocês acham que o advogado não vai entrar com uma rescisória? Não, vocês acham que ele não vai pedir tutela provisória na rescisória para suspender a execução? E o Código, ele traz uma cláusula de abertura perigosa, dizendo que pode ter rescisória sem prazo nenhum. Onde fica a segurança jurídica? Onde fica a garantia da efetividade do processo? Então, esse parágrafo 8º, 9º, vocês podem ver depois aí do 535 e do 525 da Fazenda. Ou ao contrário, na verdade, o 525 é o geral, o 535 é o da Fazenda. No meu modo de ver, ele é extremamente perigoso para a qualificação e o encerramento das relações jurídicas. Eu já tive a oportunidade de escrever uma coletânea sobre o novo Código sobre isso e disse que, no fundo, essa rescisória vai se discutir interesse processual. Claro que se a execução tivesse chegado ao final, a rescisória não terá mais objetivo de imediato. Mas se ela é uma execução ainda em tramitação durante muito tempo, nós temos quantas execuções assim no nosso regional? Você vai gerar uma cláusula perigosa para frustrar a execução em razão de uma sentença futura. É, no mínimo, gerar uma instabilidade. Quer dizer, eu ganhei, mas não sei se eu ganhei. Não posso, porque corre o risco, e nós sabemos que isto aconteceu há muito tempo atrás em relação aos planos econômicos. Nós estamos criando aqui uma cláusula perigosa de gerar uma instabilidade ao sistema executivo sem prazo determinado. A doutrina já está trabalhando em relação a isso. Alguns estão se posicionando que a decisão do Supremo só pode atingir a coisa julgada de 2 anos atrás. É uma questão de interpretação por analogia, mas a lei não fala isso. A única forma de se proteger a relação jurídica em primeiro grau, decorrente de uma decisão do Supremo futura, é ele modulando. A modulação, então, vai ser a pedra de toque para a garantia da efetividade das execuções civis e trabalhistas. Se não houver essa modulação pelo Supremo para garantir a própria coisa julgada, a própria execução, nós vamos correr um risco de criar um sistema de absoluta instabilidade. E, por que não, inconstitucionalidade desse dispositivo. Porque você vai ferir uma das garantias principais do processo, que é a coisa julgada. Então, por isso que eu disse que, para mim, a minha principal contribuição para vocês é em relação a esse dispositivo. Vamos refletir, vamos debater, porque a redação que passou no momento do projeto, e eu graças a Deus, eu participei de quase todo o processo do novo CPC, durante o momento do projeto, tinha tirado o controle difuso. Era só o concentrado. Menos mal. Mas, a partir do momento que foi aprovada a redação, controle difuso, você generaliza. Você faz com que um recurso extraordinário de uma área trabalhista lá do regional do sul do Brasil tenha um reflexo aqui no regional da 8ª. Então, você cria um sistema tudo bem, que ele se relaciona com a força dos precedentes. Esse dispositivo, ele está ligado com a força dos precedentes. Mas você cria uma instabilidade perigosa. E eu passo essa reflexão para todos vocês. Vamos pensar, vamos debater, vamos escrever, vamos dialogar, para tentar interpretar esses dispositivos que garantem uma rescisória eternizada, fragilizando as nossas execuções. Ok? Então eu coloquei aí nessa letra A para a gente pensar em situações especiais o problema dos títulos fundados em lei ou ato normativo declarado inconstitucional posteriormente pelo Supremo, e eu coloquei risco de instabilidade do sistema. E a última reflexão sobre isso, sobre essa questão de rescisória, é a rescisória com capítulos de mérito. Porque o nosso código, volto a dizer, ele vai permitir que eu desmembre o julgamento do mérito. Lá no CPC tradicional vai vir com a figura julgamento antecipado parcial. E é um problema que nós já enfrentamos hoje.
Decisões parciais de mérito, sujeitas a recursos parciais. Qual é o momento da coisa julgada? Até coloquei o enunciado 100, número 2, do TST. O STJ, ele tinha um posicionamento, ainda tem, né, na súmula 401, que é em sentido contrário ao enunciado do TST. Porque o STJ, nessa súmula 401, ele diz que o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Dando a ideia de que, por exemplo, só conta uma vez o prazo da rescisória, em capítulos de decisão ou em recursos parciais. E nós temos a do TST, dizendo que recurso parcial, capítulos não recorridos, transita em julgado imediatamente. Então, o tema é qual é o momento da coisa julgada para fins de discutir o reflexo dela na ação rescisória. Desculpa, lá na ação rescisória e na execução trabalhista. O novo código, ele vai trazer uma redação lá no 975. Olha lá o que ele vai dizer. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Essa é a redação do CPC. O direito se extingue em 2 anos. A súmula do STJ diz: o prazo se inicia após a última decisão. Aí, normalmente, eu pergunto, vocês acham que o 975 está acompanhando o quê? O enunciado do TST, a súmula do STJ, ou ele ficou no meio dos dois? Vou repetir. O TST, nós sabemos, fala de coisa julgada em momentos de recursos, capítulos. Aliás, capítulo é o tema, né? O código utiliza a expressão capítulos em vários momentos. Fico muito feliz porque eu também já falei sobre isso há muito tempo, a questão de capítulos de mérito. O nosso enunciado do TST, cada capítulo vai transitando em julgado no curso do processo se não for recorrido. Ótimo para a tese da resolução parcial de mérito. O STJ, coisa julgada uma única vez, o prazo só inicia após a última decisão. E o novo CPC fala que o direito à rescisão se extingue em 2 anos. Será que é a mesma coisa? Parece-me que não. Se extinguir em 2 anos, não está dizendo que eu não posso entrar com rescisória agora. O enunciado do STJ 401 diz que eu não posso entrar com rescisória agora de capítulos de mérito, porque o meu prazo só começa após os 2 anos. Agora ele vai dizer que o meu prazo só se extingue 2 anos após a última decisão. Parece-me, e eu já escrevi, até pode até debater em sentido contrário, mas eu já escrevi isso, que parece-me que ele está deixando clara a possibilidade de rescisória em vários momentos do processo, deixando claro também que eu posso ter 10, 12 anos para uma rescisória em capítulos de mérito julgados anteriormente, mas não impede que eu entre com rescisória agora, provavelmente para suspender uma execução deste capítulo que foi decidido antecipadamente. Parece-me que o 975 deu um balão na súmula do STJ, permitindo que eu possa ter rescisórias em momentos diferentes. Só que ele ficou em cima do muro. O prazo só conta do último, mas eu posso entrar agora, provavelmente, para suspender uma ação uma execução desse capítulo que foi julgado precocemente. Estes 2 temas de rescisória que refletem na nossa execução, para mim, são extremamente importantes e devem ser objeto de muita reflexão aqui na nossa execução trabalhista e no nosso tribunal, nas rescisórias que forem aqui propostas. Eu diria a vocês que, dos 2, a letra A, para mim, é a que tira o meu sono, justamente porque ela, se for interpretar qualquer momento de uma decisão do Supremo, você vai permitir uma instabilidade absoluta das decisões judiciais, fragilizando o sistema. Então, tecnicamente falando, nós temos que enfrentar esses 2 problemas para resolver as situações concretas. O enunciado 336 do Fórum, que é o último ali, ele deixa claro, cabe ação rescisória contra a decisão interlocutória de mérito. Então, ele está no mesmo sentido das permissões de resolução de mérito no curso do processo, que não serão sentença, serão interlocutórias. Eu esqueci de falar para vocês, para defender a rescisória agora, mesmo tendo capítulos não julgados depois, porque ganhou corpo no STJ a ideia de que a rescisória seria precoce, e que, portanto, eu não poderia entrar com rescisória hoje, porque meu prazo não começaria a contar. Esse artigo está em sentido contrário, e tem um outro artigo que também modifica o nosso dia a dia, na função judicante, que é o artigo do recurso prematuro. Aquele dispositivo vai ser alterado pelo novo sistema, que
dizendo que eu posso praticar o ato antes do início do prazo, eu não preciso ratificar o RO, não preciso ratificar a revista, não preciso ratificar a apelação. Se houver embargo de declaração do adversário, eu posso complementá-lo, mas eu não preciso ratificá-lo. Então, o Código parte de uma premissa de que o ato pode ser praticado antes do início do prazo. Caminhando para a rescisória, o meu prazo de rescisória não começou. Mas se tiver um capítulo de mérito já transitado em julgado precocemente, para o novo Código, penso que pode ser proposta a rescisória, inclusive suspendendo a nossa ação de execução em tramitação lá na vara que formou o título. Ok? Eu tenho ainda, Sérgio, um outro último slide, mas eu vou deixar para os debates, que esse aqui não vai influenciar muito nas nossas discussões, a não ser que alguém queira abordar a questão do cumprimento das decisões de vontade do novo Código. Na verdade, ele só fez o novo Código de retirar o 461, transformá-lo em 497, implementando algumas técnicas interessantes para fazer o cumprimento das obrigações de fazer, não fazer, a questão da multa, etc. Mas a gente pode falar isso num próximo momento, numa próxima oportunidade. Eu fico satisfeito em razão do encerramento do meu horário nesse primeiro momento, mas estou aqui a manhã inteira com vocês. Muito obrigado. Tá? Lilian está aqui. Não quer colocar o dela? Está lá depois. Já substitui que não fica com controle. Parabéns, professor Henrique, pela sua exposição. A segunda expositora da manhã de hoje é a desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Cury, que faço a apresentação, desembargadora do trabalho, integrante da primeira turma deste regional. Sua Excelência é doutora em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora dos cursos de graduação, pós-graduação do CESUPA e membro do Conselho Consultivo da Escola Judicial. Pessoa sobejamente conhecida de todos nós, Apesar dela mesmo se dizer figura carimbada, ela é uma figura carimbada que ela tem a virtude de sempre trazer algo novo quando ela fala. Que é uma figura carimbada que não chega a ser carimbada. Digamos que é uma figura conhecida, mas que sempre inova em relação ao que ela falou anteriormente, sempre trazendo algo de novo. Então, isso faz com que toda vez que nós vejamos ela falar, nós consigamos aprender alguma coisa. Tá? Sua Excelência usará da palavra agora, pelo prazo de 1 hora. Eu vou pedir ao doutor Océlio, vice-diretor da escola, que suba à mesa e presida os trabalhos, que eu tenho uma audiência de conciliação em precatório agora, e voltarei em seguida, mas já deixarei um gravador aqui reproduzindo a palestra da doutora Suzy para eu poder aprender mais tarde. Tá? Com licença de todos, já passando a palavra à doutora Suzy. Eu agradeço. Primeiro, eu queria dizer que, para mim, é muito bom ouvir o Henrique sempre. A gente trabalha junto no CESUPA, nós fomos procuradores do Estado concomitantemente, quer dizer, eu bem mais antiga do que ele, enfim, mas eu participei da banca de doutoramento do Henrique e o Henrique, ele sempre soma e ele deixa... O que eu acho mais importante é que o Henrique ele não toma uma posição de defesa total do CPC novo, defesa do antigo, ou defesa da CLT. Ele deixa abertas as possibilidades para que nós possamos refletir, debater, e isso, para nós, é muito importante. Quero já dizer que, como tenho uma responsabilidade de organizar a Semana Institucional, já está, então, incumbido, Henrique, de falar sobre exatamente o que Vossa Senhoria disse que é importante, a tutela provisória e processo do trabalho. Pode ir preparando. É em setembro, se eu não me engano, por aí, mas pode reservar. Bom, eu vou falar dali também, não porque eu seja advogada, que não sou mais, mas porque eu sou professora e eu fico presa aqui na mesa, posso derrubar água, machucar o Océlio. Ele já ficou até distante, que eu acho que ele sabe da minha característica.
o tema que eu vou abordar, ele tem uma ligação, vamos dizer assim, indireta e direta com o tema que o Henrique acabou de abordar. E nós estamos entre colegas, evidentemente, até porque cada dia mais eu estou ficando, vamos dizer, informal. Acho que por conta da sala de aula na graduação, eu já passei até vexame em congresso, porque aí eu ia explicar uma coisa, eu disse assim, aí o cara disse, aí eu... Mas porque fica... Então, hoje, se eu falar qualquer coisa assim, ignorem, porque eu tenho que chegar nos jovens, e aí, quando eu chego, às vezes, nos jovens, deixo de ver onde é que eu estou, e fica meio impróprio, mas eu vou tentar me controlar para fazer uma linguagem que seja apropriada, né? Aqui tem muitos jovens, eu vou ficar muito confusa por causa disso. Bom, mas vamos lá. O que eu pretendi? Eu pretendo aqui traçar algumas linhas para que nós evitemos, por desnecessidade mesmo, não para que a gente não tenha que falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas porque a gente não precisa falar nela, porque a gente tem outros mecanismos que, às vezes, passam despercebidos para nós, juízes do trabalho, pelo fato de eles serem muito próprios do direito empresarial e, no dia a dia, nós acabarmos tratando todas as empresas como se elas fossem absolutamente iguais e, portanto, tratando a responsabilidade patrimonial dos sócios como se fosse sempre limitada ao... E aí varia, né? Na limitada, por exemplo, é limitada ao total do capital social devidamente integralizado. Então, eu começo por fazer, já pegando o novo código, mas por fazer essa distinção e para começar a trabalhar nessa distinção para que nós evitemos incidentes de desconsideração que não deveriam, que agora vai ser incidente, né? Para nós vamos continuar tentando fazer com que não seja incidente, né? Dentro da nossa execução, mas exatamente para que a gente não crie desnecessariamente incidentes de desconsideração quando as normas que existem já são suficientes para que nós responsabilizemos diretamente aqueles sócios em casos específicos. Então, quando o novo Código trata da responsabilidade patrimonial, no artigo 790, ele vem colocando quais são os bens sujeitos à execução, e eu, evidentemente, tirei só dois aspectos. Bens sujeitos à execução do sócio nos termos da lei e do responsável nos casos de desconsideração da responsabilidade jurídica. E aqui é que começa a diferenciação. Então, por diversas vezes, o sócio é responsável nos termos da lei, do Código Civil, da lei específica, que for aplicável àquele determinado tipo societário. E aí nós não vamos estar falando em desconsideração. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser muito bem percebido pelo juiz desde o início, né? Na leitura dos contratos sociais, que vem aos autos, no CNPJ, que traz mais informações, mas o contrato social realmente é o diferencial. Então, eu comecei a tratar da responsabilidade patrimonial dos sócios. E eu tenho realmente visto em alguns processos que chegam ao meu gabinete, eu tenho percebido que por a gente sempre estar tratando com empresa, pessoa jurídica, o recorrido sempre, o réu é sempre uma empresa, nós tratamos o empresário individual que aqui se apresenta como réu da mesma forma que nós tratamos a empresa que tem personalidade jurídica própria e que tem responsabilidade limitada. Isso é um equívoco que dispensaria até falar em desconsideração da personalidade jurídica
do empresário individual. O empresário individual, ele atua em nome próprio. Eu até trouxe o código para, eventualmente, a gente utilizar o Código Civil. Então, o empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, inclui os seus bens pessoais, inclusive. Não tem nenhum tipo de limitação patrimonial. E isso faz diferença. Bom, nas sociedades simples, o contrato social ele pode responder o contrato social ele pode prever algum tipo de limitação para alguns sócios e não para outros. Se ele for omisso, então é evidente que todos os sócios vão responder ilimitadamente. E o benefício de ordem está no 1024. Primeiro os bens da sociedade e depois os bens dos sócios. Então, a sociedade simples pura a responsabilidade dos sócios, ela é ilimitada, a não ser que o contrato social preveja de modo contrário, na sua omissão, ela é ilimitada, mas sempre observado o benefício de ordem, ou seja, primeiro os bens da sociedade, que no novo Código ele precisa, e já precisava no antigo, se o sócio vem e diz, olha, eu quero que seja observado o benefício de ordem, mas ele não indica um bem da sociedade livre e desembaraçado para o juiz não tem que aceitar, ele tem que indicar esse bem livre e desembaraçado. Bom, sociedade em nome coletivo, pessoa jurídica, é o mais antigo tipo societário, surgiu na Idade Média, aquelas sociedades familiares, e foi por conta da característica dela, que é a responsabilidade ilimitada de todos os sócios pelas obrigações sociais com seus patrimônios pessoais, foi por conta disso que surgiu no direito, na época das corporações de ofício, isso não era interessante, e começaram a surgir outros tipos societários para fazer essa limitação de responsabilidade, fazer a autonomia do patrimônio da sociedade em relação ao patrimônio dos sócios, porque, com isso, o comércio era exercido, vamos dizer assim, incentivava o exercício do comércio, porque muitas pessoas tinham comprometido suas vidas familiares, seus patrimônios pessoais, por conta de uma vamos dizer, uma sorte na vida societária. Então, foi aí que foi criada a limitação de responsabilidade. Foi lá na Idade Média, as corporações de ofício começaram a aparecer os tipos societários que prevêem sócios. Primeiro começaram a aparecer alguns que tinham sócios responsáveis ilimitadamente e outros sócios responsáveis somente pelo aquilo com que ingressaram para o capital da sociedade, como é o caso da sociedade em comandita simples. Hoje em dia, sociedade em nome coletivo, eu acredito que seja absolutamente raro. A maior parte das sociedades é sociedade limitada e tem as empresas individuais, a maior parte é limitada. Tinha ainda bastante capital e indústria, que foi proibida pelo novo Código, e elas tiveram que mudar o tipo societário, mas a comandita simples, prevista no 1045, ela é fruto dessa preocupação que teve na Idade Média já de fazer uma limitação da responsabilidade para facilitar o comércio, com isso, facilitar o desenvolvimento da sociedade naquele determinado momento, sem que as pessoas perdessem seus patrimônios pessoais. Então, a comandita simples tem dois tipos de sócios. Os comanditados, que só podem ser pessoas físicas e que têm responsabilidade ilimitada e solidária pelas dívidas da sociedade. E os comanditários, pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, que tem responsabilidade limitada aos bens e capital investidos. Na comandita simples, no que diz respeito, na comandita simples e na comandita por ações, no que diz respeito ao nome empresarial, elas usam firma. A sociedade de nome coletivo é firma. Então, é o nome de algum
ou todos os sócios. Então, na sociedade em nome coletivo, pode ser o nome de um, algum ou todos. Na sociedade em comandita simples, só pode aparecer no nome da sociedade os sócios que tenham a responsabilidade ilimitada e solidária, que é para saber, a pessoa que está lidando com aquela sociedade, ela saber quem é que vai bancar uma eventual falta de patrimônio da sociedade para arcar com as dívidas sociais. Então, só pode aparecer no nome da sociedade o nome dos sócios comanditados. Se, por um acaso, constar o nome de um comanditário, ele vai se tornar solidária e ilimitadamente responsável. Então, nesses tipos societários, a gente vê que existem sócios que têm responsabilidade total, inclusive com seus patrimônios pessoais, e não tem motivo algum para se desconsiderar a personalidade jurídica. Na comandita por ações, também há dois tipos de sócios. O chamado acionista-diretor tem responsabilidade ilimitada, só ele que atua em nome da sociedade, só ele que pode administrar a sociedade, artigo 1091. E os demais têm responsabilidade limitada. Aqui a regra, ela pode usar tanto firma quanto denominação, porque ela é comandita por ações, como se ela fosse SA, mas se ela usar firma, também só pode aparecer na firma o nome daqueles sócios contra o sócio-diretor, acionista-diretor. Se não, se aparecer um outro que não seja diretor, ele vai ficar também responsável ilimitadamente. Então, aqui também tem um sócio que responde com seus bens pessoais, não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Aí a gente chega na limitada, aí que é realmente onde a maior parte, se nós formos fazer uma pesquisa na junta comercial, mais de 90% das sociedades registradas são limitadas. É prevista no artigo 1052 do Código Civil. O limite é o montante que falta para completar o capital social, ou seja, se todos os sócios tiverem subscrito e integralizado o capital social, pronto, não tem mais nenhum tipo de responsabilidade pessoal. Se um deixar de fazer isso, todos vão responder solidariamente por aquilo que está faltando para completar a integralização do capital social. Qual é o nosso problema aqui? O nosso problema aqui é que, cada vez menos, o capital social ele tem representatividade real. Cada vez menos o capital social é suficiente para arcar com as dívidas que são contraídas pela sociedade. Porque, se não fosse isso, nós não íamos estar perdendo nosso tempo tendo que desconsiderar a personalidade jurídica. Mas a regra agora é um capital social irrisório, fantasioso, como alguns comercialistas dizem, aguado. Um capital social que não tem a menor representatividade no que diz respeito ao patrimônio da sociedade, e, por conta disso, o direito também tem que reagir e tem que tentar chegar no patrimônio dos sócios, que, muitas vezes, aquilo que devia ir para aumentar o capital social, para valorizar o capital social, ele está sendo desviado para o patrimônio pessoal dos sócios, o que plenamente justifica a desconsideração. Então, esse é um caso em que nós vamos ter que aplicar a desconsideração, que eu vou falar mais na frente. Na anônima, o artigo 1º da Lei 6.404/76 diz que o acionista é responsável pelo preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Ou seja, aqui também nós temos que falar em dois tipos de sociedade anônima, a anônima aberta e a anônima fechada. A anônima aberta, tipo Petrobras, por exemplo, tem as suas ações negociadas em bolsa, em mercado de balcão, e essa tem aquela pulverização e tem mais, se percebe mais claramente que não há como responsabilizar as pessoas que estão